Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar agora o 10º e último episódio dessa primeira temporada. Essa temporada chama-se Questões sobre a Espacialidade Humana e foi dividida em 4 conjuntos temáticos: diferenciação espacial, escala e geografia, modelos em geografia e este último tema em 4 episódios intitulado Tempo, Espaço e Geografia. O que nós vamos ver hoje para concluir esses 4 episódios sobre tempo, espaço e geografia? Eu vou apresentar sugestões que me parecem ser importantes e vou comentar sobre elas e vou aqui e ali sugerir nomes de colegas brasileiros para fazerem essas pesquisas. Por que não? Isto é parte dos procedimentos da Sociedade dos Geógrafos Mortos. Os temas, as pesquisas que eu vou sugerir são, em primeiro lugar, pesquisas de geografia histórica regional e depois um conjunto de sugestões para pesquisa em geografia histórica, mas em termos tópicos. As pesquisas regionais são importantes para a geografia histórica. E eu lembro e insisto que pesquisa regional não é estudar um certo recorte espacial no passado, é claro, a partir de um tema. Isso é pesquisa tópica, pesquisa sistemática. A pesquisa regional pressupõe que o nosso recorte espacial seja aquilo que se denomina região. Ainda que não haja um acordo absoluto, há um certo consenso do que é uma região. E ainda que os limites dessa região sejam, como sempre foram, objeto de um debate, de uma discussão. Se o limite é aqui, se o limite é ali, não importa. Como já se disse, a região se define pelo seu core, pela sua área mais importante, e não pela franja. Por outro lado, geografia regional, insista-se, não é um ou 2 temas estudados nesse recorte espacial chamado região, mas trata-se do estudo da combinação desigual, mas uma combinação de elementos da natureza e elementos da sociedade que criam uma particularidade espacial, que torna aquela região relativamente homogênea internamente e heterogênea face às outras regiões que a circundam. O estudo regional pode-se dizer, um estudo da particularidade, no qual estão presentes singularidades, que, no entanto, têm semelhanças entre si. Voltando a um dos episódios mais antigos dessa temporada, eu diria que o estudo regional seria o estudo do gato, e os singulares seriam aqueles gatinhos, inclusive um chamado Júlio, que está fazendo sucesso aí na internet. Então, essa geografia regional do passado oferece uma possibilidade enorme de temas. Vamos apresentar algumas das regiões e fazer breves comentários sobre elas. Começaria com a zona da Mata Mineira. Essa área é situada a leste do estado de Minas Gerais, numa encosta profundamente dissecada da Mantiqueira, onde correm rios como o Preto Paraibuna, o Pomba e o Muriaé, afluentes todos da margem esquerda do Paraíba. Eles dissecaram a encosta da Mantiqueira, fazendo com que ali
houvesse uma mata tropical. O que seria essa região que foi tardiamente ocupada? Não é? A colonização portuguesa deu um salto do litoral para a zona metalúrgica, lá em Minas Gerais, deixando a zona da mata à margem. O que seria essa zona da mata em 1850? Era, sabe-se, uma das mais importantes áreas do café. 1850, 1860, 1870, qual era a sua organização espacial? E como ela se conectava com o restante, pelo menos do sudeste do país? Mas isso não é uma tese de doutorado. Isso é um trabalho feito por um professor estabelecido que terá um certo tempo, além dos 4 anos, para fazer uma pesquisa de geografia histórica. A Zona da Mata hoje é uma região degradada, em crise, mas no passado ela teve uma importância muito grande. Essa é uma primeira sugestão. Uma outra sugestão é do estudo da campanha gaúcha. E aí a sugestão vai para o Álvaro Heinrich, de Porto Alegre. Campanha gaúcha que no passado teve uma importância muito maior, em termos relativos, do que ela tem hoje no Rio Grande do Sul. É a campanha gaúcha de Pelotas, Rio Grande, do Banco Pelotense, dos terminais em território uruguaio, das ferrovias uruguaias que capturavam rebanhos para exportação. É a campanha gaúcha das charqueadas. A campanha gaúcha por volta de 1850, 1900. Esse é um tema que me parece extremamente interessante. O outro tema é direto para o Pedro de Almeida Vasconcelos. Trata-se de um estudo do recôncavo baiano. Essa rica e diferenciada região em torno de Salvador e que tem como unidade a própria cidade de Salvador. Fala-se de um recôncavo canavieiro, de um recôncavo fumageiro, de um recôncavo de farinha. O Milton Santos dedicou uma parte de seus estudos ao recôncavo baiano, estudando a sua rede urbana. O recôncavo baiano, se é, eu não sei, mas no passado, antes do desenvolvimento da zona do cacau, era a região mais importante da Bahia. Qual era a geografia regional do recôncavo baiano? Entre 1850 e 1900, as datas são meras sugestões. Creio que esse é um belo estudo de geografia histórica regional. A Zona da Mata Mineira, Campanha Gaúcha, Recôncavo Baiano, o Pantanal Mato-Grossense, por volta de 1920, 1940, ou então a Baixada Maranhense e todo o seu litoral norte ligado à Lavoura Canavieira. Isso por volta de 1800, 1850. Há outros estudos de geografia regional a serem feitos. Eu creio que os colegas saberão descobrir ou resgatar essas regiões que no passado foram extremamente importantes, talvez ainda o sejam, mas trata-se de uma temática extremamente relevante em termos de geografia histórica regional. Bem, agora um conjunto de temas que não tenho a pretensão de esgotá-los. Vocês também são mais do que nunca capazes de descobrir, inventar temáticas que não serão aqui mencionadas. As frentes de povoamento, ou frentes de expansão, ou zonas pioneiras, como quiserem, a serem estudadas. O norte paranaense, incluindo o norte velho, norte novo e norte novíssimo, ou a frente de expansão no Maranhão, na década de 1950 e 60, ou a frente de expansão colonial gaúcha das velhas regiões de origem alemã e italiana para a região do Alto Uruguai. Isso é importante e cobre uma
vasta lacuna que pesa sobre a geografia brasileira. O outro tema diz respeito à produção. Vamos começar pela produção industrial. A geografia da indústria têxtil no Brasil nordestino, ou simplesmente a geografia da indústria têxtil nordestina por volta de 1920, quando essa indústria tinha um peso considerável na economia industrial, sobretudo industrial têxtil, ou a geografia da extração de erva mate no Paraná, último quartel do século XIX até 1950, 1960, ou expansão e crise dos engenhos Banguê no Nordeste, 1860, 1870, 1900 e 1910. Há outros temas, inúmeros temas. Vamos ficar apenas por esses temas. A outra temática importante é da circulação, análise de caminhos coloniais. Alguns já foram estudados, mas nem todos, e há inúmeros caminhos coloniais. O que são esses caminhos coloniais? Como eles foram criados? Que regiões eles atravessavam? Qual foi o impacto desses caminhos sobre a economia regional? Quem eram os seus agentes? Mas não apenas caminhos coloniais. Interessante é considerar, por exemplo, algumas ferrovias. Tudo geográfico de uma ferrovia no passado. Eu começo logo com a Leopoldina Railway. Depois, Estrada de Ferro Leopoldina. É uma sugestão para o Marcelo Werner da Silva. Extremamente interessante porque a Leopoldina cobriu grande parte do estado do Rio de Janeiro, a zona da Mata Mineira, não é? E uma parte do Espírito Santo, não atravessando o Rio Doce. Mas ela foi fundamental. E mais do que isso, as conexões da antiga Leopoldina Railway com investimentos urbanos na cidade do Rio de Janeiro. Extremamente significativo seria o estudo sobre a Great Western do Brasil, que é uma filial subsidiária da grande empresa britânica Great Western, com foco no Brasil, salvo engano, em Recife, mas se espraiando para Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e todo o estado de Pernambuco. Eu creio que tornar inteligível a ação da Great Western no Brasil, desde a sua implantação e a sua difusão, é extremamente importante porque ajuda a compreender a organização espacial de regiões canavieiras, açucareiras, de algodão, regiões de policultura do Agreste e do Brejo e também do Sertão. Pontas de trilhos foram usuais nessa ferrovia. Isso é uma sugestão para a Doralice Satirumaya. Bom, passemos agora para o urbano. E aí a variedade de temas é enorme. Eu começaria falando de um tema e de uma pesquisa que se intitularia Ascensão e Decadência de Parnaíba, 1840, 1850 a 1950. Parnaíba que teve no passado um papel extremamente importante como ponto final da navegação no rio Parnaíba e ponto final de uma pequena ferrovia que logo parou em sua expansão e que foi um grande porto com dificuldades de calado, ou seja, geografia histórica da ascensão e queda de cidades brasileiras. Ou ainda sobre a geografia da criação de capitais. Exemplo, Teresina, Aracaju, Goiânia, Palmas, Brasília. Cidades novas, cidades criadas para substituir antigas capitais
ou nenhuma, como no caso de Palmas, Belo Horizonte, Brasília? Como foi pensada a organização espacial dessas cidades e o que foi concretizado? E o que estava por trás disso em termos de uma relação entre sociedade e espaço? A data para esses estudos? Algumas décadas antes da criação e inauguração dessas capitais e os próximos 20, 30 anos, talvez. Mas Urbano é muito rico. Como se formaram os centros de negócios na área central dessas cidades brasileiras? Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Recife, São Luís, Belém. Mas Urbano nos oferece um campo muito amplo. Exemplo, o estudo da segregação residencial nessas cidades que hoje são grandes cidades por volta de 1850, antes da abolição dos escravos e nos anos subsequentes. Como os agentes sociais produziram espaços diferenciados nas grandes cidades brasileiras. Proprietários de escravos, mercadores, proprietários fundiários, industriais, papel do Estado, num período que vai de 1850, com a Lei de Terras, até, digamos, 1950. Há possibilidade de se fazer estudos de geografia urbana histórica, considerando não apenas a inserção da cidade na rede urbana regional ou nacional, e estudos sobre as mesmas cidades do ponto de vista de sua organização interna. Mas há muito mais ainda. É possível uma geografia histórica das lutas sociais. Qual é a geografia dos sertões durante a campanha de Canudos? E a geografia do contestado catarinense, lá no Vale do Rio do Peixe, confronto entre caboclos e a ferrovia? E é possível se fazer uma geografia das lutas, de outras lutas camponesas no Brasil? E os quilombos? Qual é a geografia dos quilombos? Por exemplo, os quilombos mineiros, a começar pela localização sistemática e mais detalhada possível de todos os quilombos em Minas Gerais. Digamos, entre 1800 e 1900 e mais. Qual é a organização interna dos quilombos, incluindo os seus arredores? E que relações espaciais os quilombos tiveram com as cidades dos senhores brancos? Uma geografia histórica dos quilombos seria uma excelente contribuição dos geógrafos para tornar, no mínimo, inteligível essa fase triste da história brasileira associada à escravidão. Essa é uma questão muito polêmica, mas os geógrafos deveriam se debruçar sobre ela. Finalmente, sugeri as relações sociedade e natureza no passado. No passado do século XIX e do século XVIII, qual era a visão da natureza entre senhores de terra e escravos? O que representava a natureza para um grupo e outro grupo? Enfim, há uma variedade enorme de temas a serem pesquisados por aqueles que se interessam sobre a espacialidade humana no passado. O caminho é longo, é difícil. O passado é um país estrangeiro. Há dificuldades de informações. Ou elas são ausentes, ou elas são marcadas por um viés de quem guarda, seleciona e organiza essas informações. O que desaparece sobre isso? É uma questão que as pesquisas longas em arquivos permitem decifrar. E é nesse momento que eu faço um elogio ao meu colega Maurício Abreu, que passou anos e anos e anos pesquisando em arquivos para fazer
a geografia histórica da cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, apenas com 2 volumes. Eu vou encerrar aqui esse episódio e, ao mesmo tempo, essa primeira temporada, agradecendo a todos pela boa vontade e generosidade em me ouvir. Lembrando, a Sociedade dos Geógrafos Mortos oferece uma interpretação, que não é a única nem necessariamente a correta ou a boa interpretação, mas uma interpretação para alimentar o debate geográfico. Bom, antes de encerrar esse episódio, nós encerramos com 10 episódios essa primeira temporada da Sociedade dos Geógrafos Mortos, que continua vivo. Eu quero anunciar que, a partir da primeira quarta-feira de agosto, nós vamos iniciar nossa segunda temporada com a temática Espaço e Cultura, que deverá ter de 12 a 14 episódios. Isso é muito interessante porque a geografia cultural foi mal recebida pelos geógrafos. Muitos negaram a geografia cultural de cara, argumentando: não li e não gostei. Outros acharam a geografia cultural conservadora, outras desinteressante, absolutamente desnecessária. E eu quero apontar desde já que, entre os positivistas, a geografia cultural era muito difícil de ser aceita, porque os positivistas não aceitam a intersubjetividade. Eles querem a materialidade sensível. Aquilo que se vê, aquilo que se toca, aquilo que se cheira. Mas sequer leram sobre o assunto. Por outro lado, aqueles que trabalham com a geografia crítica, muitos dos quais com uma muito precária formação em termos críticos, não aceitam a geografia cultural porque, no marxismo do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a cultura era entendida como superestrutura, dependente da infraestrutura, que é da base econômica. Então, se você conhecesse a infraestrutura, não precisaria estudar a cultura. Isso é um equívoco. Mas a geografia cultural apareceu no Brasil e tem muita coisa a dizer. Nós vamos dar uma certa ênfase a vários temas, mas os temas iniciais estão a ideia de cultura, que é para se entender a diversidade do sentido da palavra cultura na geografia, e depois um episódio sobre símbolos e significados. E nós vamos prosseguir durante cerca de 2 meses no segundo semestre com espaço e cultura. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, até breve. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.